Olá a todos, o meu nome é Pedro Fortuna e comigo, como sempre, tenho Francisco Batalha e Daniel Ferreira. Este vai ser o nosso último episódio do ano. Nós já, nas próximas 2 semanas, pelo menos na próxima semana, mas talvez nas próximas duas, não vamos gravar podcast. Como vocês sabem, é o Natal, o Ano Novo, e também temos direito a uma pequena folga. Especialmente depois deste ano que não foi nada fácil, como vimos. Neste episódio, vamos fazer um bocadinho o resumo do ano, falar das coisas más e das coisas boas, que não foram muitas, mas devem certamente existir. E o Daniel vai agora daqui a bocadinho também já falar sobre as inúmeras peripécias que marcaram este ano de 2020, mas fazendo só o último obituário do ano, que estes últimos episódios também foram muito marcados por isso. Queria só relembrar-te que este ano faleceu Eduardo Lourenço há bastante pouco tempo, mas Vasco Lido Valente há mais tempo, e é curioso também, só como pequena nota, que nenhuma destas mortes foi devido ao Covid, portanto, não é o Covid a culpa ou o culpado de tudo o que mal aconteceu, mas Vasco Lido Valente, Sean Connery, Eddie Van Halen, que eu já nem me lembrava que tinha falecido, Maradona e Kobe Bryant, que eu, mais uma vez, já foi há tanto tempo, e esta quarentena dá uma impressão que tudo já aconteceu há tanto tempo, que eu genuinamente pensava que Kobe Bryant tinha morrido ano passado. E agora vou deixar Daniel Ferreira pegar nisto e falar sobre as 50 mil coisas que se passaram no ano 2020. Muito obrigado, Pedro Fortuna. A minha memória com um pequeno auxiliar chamado Wikipédia permitiu-me recolher algumas das coisas boas e dos 90% de coisas más que aconteceram este ano. Desculpa, só interromper um bocadinho. Diz. Adorei auxiliar de memória, porque me lembrei que uma vez numa aula, isso era a coisa que as pessoas chamavam às cábulas. Não eram Era, cábulas, eram auxiliares de memória. auxiliares de memória. Que eu sempre achei das melhores dominações de sempre, mas muito obrigado. Estes pequenos eufemismos que se criam nas aulas são fantásticos. Mas continuando, pronto, o Pedro já falou das mortes, dos obituários, isto quase parece uma funerária, todos os episódios há 1 ou 2 ou 3 homenagens, não é? Digamos assim, que nós gostamos de fazer. Importa lembrar também que o ano de 2020, logo em janeiro, teve excelentes presságios quando, não nos podemos esquecer, quando os Estados Unidos bombardearam o Irão, que surgiram as sirenes de sempre a dizer que vinha aí a Terceira Guerra Mundial, como se uma coisa destas não fosse normal, não é, nos últimos anos. Nos últimos anos, não nos últimos 10 ou 3, nos últimos 10 ou 20. Tivemos também os incêndios na Austrália, depois, entretanto, foi detectado o Covid na China, que, entretanto, matou mais de 1 milhão de pessoas, especialmente em países como os Estados Unidos e o Brasil também, porque são maiores. O filme Parasita, não é? Ganhou uma série de prémios e é impressionante para um filme que não é no fundo feito por Hollywood ou que não é falado em inglês. Isso até podemos dizer que foi positivo. Depois, aqui em relação à política, tivemos eleições na Irlanda, onde os dois partidos que alternam no poder pela primeira vez não conseguiram formar um governo individualmente e tiveram de o formar juntos, devido ao crescimento dos senhores do Sinn Féin, que antigamente eram o braço político do IRA e que hoje são um partido normal, socialista. Não houve Campeonato da Europa, não houve Jogos Olímpicos, não houve Copa América. Os Jogos Olímpicos já não eram adiados ou cancelados desde a altura das guerras mundiais, para nós termos ideia do que é que está a ser 2020. Agora há pouco tempo houve manifestações na Índia, cerca de 250 milhões de trabalhadores rurais puseram-se em greves e etc. Houve toda a polémica à volta de George Floyd, o infeliz acontecimento que foi o seu assassinato, e os protestos encabeçados pelo movimento Black Lives Matter, que continuam nos Estados Unidos. Entretanto, houve toda a polémica com a Bielorrússia do Sr. Lukashenko, que, como sempre, voltou a ganhar umas eleições totalmente transparentes. E também, num país próximo, apesar de não se ter falado muito, na Sérvia, o partido do centro-direita pró-União Europeia ganhou umas eleições que foram boicotadas por toda a oposição, e no Parlamento, além deste partido, ficaram apenas os socialistas que apoiavam o governo
e os partidos das minorias étnicas. Portanto, a democracia na Europa não está propriamente a viver os seus melhores dias. O Liverpool foi campeão 30 anos depois, também foi um acontecimento muito importante, e como este está a ser um ano de exceções, o Sporting vai passar o Natal em primeiro. Houve reformas constitucionais na Rússia que permitem a Putin ficar no poder até 2036. Santa Sofia foi convertida em mesquita por Erdogan, que parece estar a perder popularidade no seu país. Hamilton quebrou o recorde mundial de vitórias da Fórmula 1 em Portugal e foi campeão mundial pela 7ª vez, tendo a Mercedes ganho o Campeonato do Mundo de Construtores pela 7ª vez consecutiva. Miguel Oliveira também teve os seus sucessos, penso que já falámos disso num podcast qualquer, não tenho a certeza. Foi lançada a PlayStation 5, que esgotou em Portugal, coisa que não tinha acontecido com os 4 anteriores. Portugal foi eliminado pela França, voltando assim aos seus velhos hábitos de não conseguir derrotar os franceses. E haveria aqui ainda não vou dizer méritos, mas 2 vezes que se falou de Portugal na imprensa internacional. O New York Times dedicou um artigo a Aristides de Sousa Mendes, quando foi unânime a votação no Parlamento para o transladar para o Panteão Nacional, e o The Guardian dedicou uma reportagem fotográfica à arte urbana da Quinta do Mocho em Loures. Nós somos da área de Lisboa, portanto provavelmente todos nós já lá passámos, e algumas destas peças ou destas demonstrações de arte urbana são conhecidas, e outras menos, mas aconselho-vos a irem à internet para verem, a reportagem está muito interessante. Para o ano, vamos ver se as coisas melhoram, não é? Portugal tem 2 eleições, autárquicas e presidenciais, que já vamos falar disso mais à frente, e vão haver na Alemanha as primeiras eleições sem Angela Merkel em muitos anos. Francisco Batalha, em qual destes temas ou quais é que achas que vale a pena a gente pegar agora? Fogo, depois de tantos temas, até é um bocadinho difícil escolher um, mas primeiro, olá a todos os ouvintes, obrigado por terem passado este ano connosco. É sempre um prazer gravar este podcast e falar com muitos de vocês para saber as vossas reações. Eu cumprimentei as pessoas, já me esqueci. Acho que não, Daniel. Não sei. Foi uma falha Mas grave. Pronto. podes Olá a todos e cumprimentar. bem-vindos. Pronto. Agora que nos aproximamos, como já foi dito aqui, do final do ano, eu queria só fazer uma nota sobre o Covid no total do acontecimento. Desde o início do Covid já morreram por Covid-19 1.069.000 pessoas. Contudo, já recuperaram 43 milhões de pessoas. E eu acho que é importante não esquecermos que, apesar de já ter morrido muita gente, também já houve muita gente que recuperou. Portanto, para todos aqueles que têm familiares ou amigos numa situação complicada infectados com Covid-19, lembrem-se sempre que há esperança. Os números são muito mais favoráveis em termos de recuperações do que em termos de mortes. Pronto, queria deixar esta nota assim mais séria e queria agarrar num tema que tu não disseste, Dani, que é a indústria da música, porque eu acho que este ano foi um ano que abalou muito a indústria da música, nomeadamente todos os festivais que estavam planeados e não aconteceram, todos os artistas que ficaram a passar por um mau bocado, todos aqueles que se conseguiram adaptar ainda mais às plataformas tecnológicas. Acho que é importante não digo, mas interessante falarmos sobre isto. Portanto, é para nós falarmos. Eu pensava que agora Sim, a consultoria discorrer sobre Não, isto. peço desculpa. Não, sim, de facto é importante, e até porque, especialmente, sempre foi de certa forma assim, mas cada vez mais é na atualidade, com as plataformas de streaming e com cada vez menos discos a serem vendidos em formato físico, a grande fonte de receita dos artistas, especialmente particularmente da área da música, é os espetáculos ao vivo. E portanto este ano basicamente desapareceram, ou mesmo os poucos que conseguiram manter-se a fazer espetáculos ao vivo viram as suas fontes de receitas obviamente muitíssimo diminuídas,
seja porque existe menos público, seja porque existem menos concertos, portanto, do ponto de vista global. Mas também parece-me que é um ponto importante sobre uma coisa que também já falámos noutros podcasts, que tem a ver com a cultura em Portugal e com o apoio à cultura em Portugal, não só na área da música, mas também em todas as outras áreas, por exemplo, das artes representativas, seja, por exemplo, das artes plásticas. Todas essas áreas dentro do mundo artístico foram muito afetadas pela pandemia, e certamente que até conseguirmos voltar a ter uma vida relativamente normal serão das áreas mais afetadas pelo confinamento, pela quarentena, pela impossibilidade de nos deslocarmos e de fazermos aquilo que eram atividades que eram parte da nossa vida normal. Daniel Ferreira, está vivo? Sim, estou. Eu tinha tinha desativado o microfone e estava aqui a falar sozinho. Mas pronto. Sim, de facto, a cultura foi, como já tínhamos falado num dos podcasts também desta temporada, mas agora vale a pena dar mais enfoque a este assunto, foi uma das áreas mais afetadas, também porque obviamente depende muito dos espetáculos ao vivo. Tem havido alguns apoios, embora insuficientes, às instituições. Agora já se vão vendo mais no final do ano, especialmente ali depois de setembro, alguns concertos com menos pessoas, ou uma outra companhia de teatro continua a fazer espetáculos, etc, etc. E os artistas têm feito um grande esforço para se adaptar a esta nova realidade. Agora, especialmente para os artistas, digamos, mais pequenos ou que têm uma arte menos massificada, têm sofrido muito com isto. Eu não sei como é que vai ser para o ano. Houve uma declaração, penso que a imunidade de grupo em Portugal prevê-se que seja lá para junho. Já sabe que em Portugal é sempre 1, 2, 3, 4 meses depois do prazo, mas se assim for, penso que já pode ser uma boa oportunidade para relançar, não tanto os cinemas, porque os cinemas penso que continuam a estar abertos, embora com algumas limitações, mas especialmente as companhias de teatro, os músicos e tudo mais, e quem faz espetáculos ao vivo, penso que poderá ter aí uma hipótese de recuperar. Até lá, acho que é urgente o Estado ajudar, e nós, enquanto sociedade civil, também o fazermos, tanto quanto possível, dentro das limitações de cada um, apoiar, pronto, estes artistas e esta área, porque um país ou uma sociedade sem cultura, eu diria mesmo que não existe, não é? E se existir, não é uma coisa bonita de se imaginar, mas vamos ver se neste ano de 2021 as coisas vão melhorar. Pronto, e agora com tantos temas que se foram falados, no fundo eu só me lembro dos temas desportivos. Acho que é importante também falarmos sobre uma coisa que nós nunca falámos antes, porque só falámos sobre política, e portanto agora durante pouco tempo, o facto do Liverpool de facto ter ganho a Liga, mais do que até os Jogos Olímpicos e portanto o Campeonato da Europa, é de facto um dos grandes acontecimentos, especialmente porque é possível que 2021 seja um ano muito positivo para os adeptos do Sporting. Pode ser, não é? Que tenhamos a mesma sorte que os adeptos do Liverpool tiveram este ano. Vamos ver se os adeptos do Sporting conseguem quebrar outra vez o maior jejum da sua história, que tem vindo a ser uma coisa que acontece algo regularmente. Eu não sei, eu estou sempre desde o início do ano. Eu sou do Sporting, como sabem, não vou dar aqui a mentir, até porque a maioria das pessoas que estão a ouvir o podcast já sabem isso. Eu desde o início tenho adotado uma postura de não, isto, agora íamos ser campeões, assim ironicamente, e ia dizer sempre que a partir da próxima jornada saímos do primeiro lugar, e entretanto vamos na 10ª, não é? Jogámos ontem com o Farense e as coisas estão a correr bem. Mas para o ano, eu agora acho que, quer dizer, do ponto de vista desportivo, isto vão ser uns anos fantásticos. Nós agora vamos ter um campeonato da Europa, uma Copa América, e depois para o ano vamos ter logo um campeonato do mundo. Vai ser a primeira vez que isto acontece, penso eu,
e se a isto se acrescentar a quebra do jejum de campeonatos do Sporting que fazes para o ano 19, acho que vai ser bonito. Pronto, não sei se querem continuar aqui a pegar Eu no só tema. queria dizer também só sobre a questão do Campeonato do Mundo, que vai ser a primeira vez que vai ser feito no Qatar, e provavelmente por ser feito no Qatar, e as pessoas, como devem calcular, faz bastante calor, e fazer desporto com 40 graus é um bocadinho desagradável, porque as pessoas, pronto, desidratam, etc, depois aquilo corre mal. E portanto decidiu-se fazer o Campeonato do Mundo de Futebol em novembro, dezembro, que será também mais uma vez uma estreia, porque foi sempre feita no verão europeu. E estão a dizer aquilo de irem fazer pausas durante os jogos para os jogadores beberem água, etc. Epá, pois, não. Eu não sei como é que eles fazem na Liga do Qatar, não é? Jogam no inverno. Se os nossos craques super habituados a tudo têm de parar a meio dos jogos para beber água, não imagino como é que serão os jogadores do Qatar, que suponho que não tenham tanta resistência física. Mas há uma coisa muito engraçada que eu gostava de pegar aqui, que é normalmente quando os campeonatos do mundo são assim em sítios, digamos, mais quentes, como foi o caso da África do Sul ou como foi o caso do Brasil, as seleções que estão habituadas a climas mais amenos ou mais frescos geralmente dão-se mal. Em 2014 a Alemanha ganhou, é verdade, e até teve aquele jogo fantástico contra o Brasil dos 7-1. Mas de resto, seleções como a portuguesa tiveram muitas lesões, tiveram falta de resistência física e foram eliminadas mais cedo do que era previsto. Aconteceram essas coisas todas. Mas o oposto não acontece. Nós temos o exemplo do Mundial, penso que foi da Suécia, em que a Suécia de facto chegou muito longe, mas quem ganhou foi o Brasil, que não é uma seleção que está propriamente habituada a jogar em países como a Suécia. É verdade, mas eu só queria deixar um pequeno pormenor, que é, tanto o Brasil como a África do Sul ficam no hemisfério sul, portanto, em junho é lá inverno, e portanto, tipo, não está tanto calor como estaria, tipo, normalmente. Pá, mas não te lembras de toda aquela questão da seleção em Manaus, que estava com a temperatura? Não sei. Mas acho que são desculpas. São desculpas, Pedro Acho Fortuna? que são. Tá bem. Também tenho momentos de teorias da conspiração e acho que são desculpas. Acho que a culpa é do Paulo Bento. Em França não houve problemas nenhums dessas circunstâncias. Pois não. É a umidade e os calores, não é nada disso. Mas sim, se calhar mudando para temas que não têm nada a ver com o clima. Pois, eu acho que era por aí que eu ia entrar. Eu queria falar só ligeiramente, pronto, lá sou eu, parece que tenho uma pequena panca com o Covid, mas eu juro que não tenho. Aliás, o vírus a mim não me quer pegar, portanto, acho que estou bem desse lado. Mas eu queria falar de Emmanuel Macron e de António Costa, os dois amiguinhos da Europa. Pois foi. Eu acho que isto, nós, de repente, tive aqui uma pequena epifania de que estávamos a saltar este assunto, e acho que é uma pena saltarmos este assunto, meus caros. Portanto, eu acho que todos os nossos ouvintes já devem saber que após um almoço com Emmanuel Macron, António, que foi diagnosticado com Covid-19, António Costa está em isolamento no Palácio de São Bento. E pronto, o que é que vos gastei a dizer sobre este almoço de amigos de António Costa e Emmanuel Macron para discutir o futuro da presidência europeia por parte de Portugal? Eu, por acaso, cada vez me impressiono mais com o Dr. António Costa, não é? Ele conseguiu sobreviver a Cavaco Silva, conseguiu sobreviver com um governo pós-crise apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, conseguiu sobreviver e ainda ficar amigo de Viktor Orbán, e agora encontrou-se com Macron, que também não é propriamente uma pessoa fácil, que tinha Covid, e pelos vistos António Costa também está a conseguir sobreviver sem quaisquer sintomas, não é? Então também não lhe pegou, não é? Também mais uma vez. Também. Lá está, António Costa safa-se de tudo. Eu acho que esta presidência de Portugal agora na Europa, também acho que ele vai conseguir alguns consensos que os outros países ao longo dos anos não têm conseguido, porque essa é no fundo a especialidade de António Costa. Acho mesmo. Não achas que isso vai ser connosco Boris Johnson, vai chegar a... Olha, duvidas? Mas no fundo, em princípio, isso é bom para o seu próximo emprego, não é? De António Costa, porque eles depois também têm que se ir embora, eventualmente.
E portanto aqui uma boa presidência de Portugal na União Europeia, liderada por ele, era perfeito para ele depois arranjar o seu belo cargo europeu. Quer dizer, não era o primeiro, não é? Há muitos portugueses que já conseguiram cargos lá fora. Há alguns cargos que as pessoas respeitaram mais e com saídas que as pessoas respeitaram mais. Como foi o caso do Sr. Freitas do Amaral ou de António Guterres. E depois há, claro, o caso do Sr. Durão Barroso, cuja saída para instituições europeias as pessoas não apreciaram propriamente. Apreciaram tão pouco que depois elegeram José Sócrates com uma maioria absoluta, não é verdade? Exatamente. Para percebermos o ódio que foi. Mas quer dizer, o candidato do PSD era Pedro Santana Lopes, portanto também não podemos... Pronto, um homem... Pronto. Eu sei que o senhor tem um ódio também com Pedro Santana Lopes. Não, antes pelo contrário, quer dizer, até tem muitas figuras da política portuguesa de que gosto menos que Santana Lopes. Eu até tenho amigos que são Pedros, não são Santana Lopes, mas são Pedros. Lá está Daniel Ferreira com os amigos que são. Eu por momentos pensei que Daniel Ferreira ia dizer que era amigo de Pedro Santana Lopes. Eu estava a pensar, bom, quando é que o homem vem ao podcast? Somos do mesmo distrito, somos do mesmo clube, não é? Eu depois do banho costumo ter um cabelo parecido com o dele, assim todo puxado para trás. E portanto, penso que temos muitas coisas só por causa do seu cabelo já acha que é Pedro Santana Lopes. É fácil. Quer dizer... Daniel, nós no fundo sabemos que o teu cabelo é mais parecido com o do Marco Paulo do que com o do Santana. É verdade. Isso é com todos penteados, Quem nunca viu, eu acho que Daniel Ferreira devia tirar uma foto e publicar nas redes sociais para as pessoas terem noção daquilo que é de cabelo de Daniel Ferreira. Não é preciso, vão antes seguir o Dani no Instagram. Agora o Daniel vai deixar o seu... Que protege o cérebro de Daniel Ferreira. E ponham likes para massajar o meu ego, que eu gosto de likes. Não bem precisa. Então, olha, se calhar ainda bem que passamos agora para questões, quer dizer, da atualidade, porque assim rapidamente eu também falava só sobre uma ou duas coisas que também queria falar. Primeiro queria falar sobre Ana Gomes e Marisa Matias. Como sabem, são pessoas com quem eu não tenho nada contra, mas não tenho amigos que são Ana Gomes e Marisa Matias, ao contrário de Daniel Ferreira. Mas gostava de falar sobre as entrevistas que deram Marisa Matias à RTP e Ana Gomes acho que ainda não deu uma entrevista à RTP, mas foi com Miguel Sousa Tavares, acho eu, na TVI, em que se levantou a questão, e acho que é uma questão muito interessante, politicamente, e que seria se dariam ou não posse a um governo que fosse liderado, ou então da qual fizesse parte o Chega. Daniel Ferreira, o nosso historiador político de serviço, saberá dizer melhor do que eu se alguma vez, nas inúmeras campanhas presidenciais que Portugal já viveu, isto alguma vez aconteceu. Portanto, alguma vez se discutiu dar ou não posse a alguma pessoa especificamente numa campanha eleitoral. É mesmo para eu falar, não é uma pergunta retórica. Não, uma pergunta séria. Pronto, é assim, na altura de 75, 76, as primeiras presidenciais foram em 76, essa não era propriamente uma questão que se punha, se bem me lembro, os candidatos mais à esquerda, que era o Sr. Otávio Pato do PCP e o Sr. Otelo, apoiado por todos os outros partidos de esquerda que não eram o PS nem o PCP, não falaram disso. O Sr. Ramalhianos, sendo apoiado pelo PS, pelo PSD, pelo CDS e tentando se apresentar como um homem sensato, também obviamente não o faria. E Pinheiro de Azevedo, eu sei que ele diz muitas coisas, dizia muitas coisas que não eram propriamente, como se diz hoje, não eram politicamente corretas, não é? Está muito na moda usar este termo. Mas penso que o próprio também não disse isso, depois também Mário Soares não o fez. E mais tarde Jorge Sampaio também, na altura dele, os partidos relevantes que estavam na Assembleia da República eram os mesmos que lá estavam desde a Assembleia Constituinte. Com Aníbal Cavaco Silva também isso não aconteceu, mas não aconteceu em parte porque... O que é que queres dizer com partidos relevantes? Partidos relevantes PSD e PS. Não, estou a dizer partidos também, que têm mais que 1 ou 2 deputados, não é? Portanto, estou a excluir está aqui... a ser assim tão agressivo. Estou a excluir a UDP e estou a excluir também Os senhores de Macau. o PDR
Não, estou a falar do... Porque eu estava aqui a falar do tempo do Jorge Sampaio. Já, de facto. Pronto. E também havia os senhores do PDR, que era o partido fundado por ramalhianos, que também já estavam a desaparecer na altura, antes dos senhores nazis do PNR o comprarem. Pronto. E no tempo de Aníbal Cavaco Silva isso também não acontecia, em parte porque a política portuguesa estava muito bipolarizada, era aquela altura das famosas campanhas de PS e PSD sempre a pedir maiorias absolutas, que agora até parece que é proibido pedir-se maiorias absolutas nas campanhas. E na altura das eleições para Presidente da República, nas últimas, também não havia assim partidos novos, portanto também não se fez isso. E até Marcelo Rebelo de Sousa aprovou um governo dos partidos mais polémicos, entre aspas, à época, que eram o Bloco de Esquerda e os partidos que constituem a CDU. Agora é que temos esta novidade do Chega e isto tem passado a ter uma discussão. Eu não sei se querem que eu dê já a minha opinião. Não, por favor, dá já para despachar. Está bem. Sim, bem, é assim, É para isso que o senhor cá está. Eu acho que não é correto, não é, dizer que um partido, pelo que é o partido, não deve formar um governo. Acho que isso é errado, acho que isso é até discriminatório. Eu sei que é irónico falar em discriminação ao Chega, sendo o Chega um partido conhecido um pouco pela discriminação em função, por exemplo, da etnia das pessoas. Mas acho mesmo que um partido, por ser o Chega, ser proibido de participar num governo pelo Presidente da República não é correto. Agora, se o programa que for o programa do governo, não é? E que for entregue ao Presidente da República e aquilo que o governo pretende fazer, se desobedecer à Constituição, como é aquilo que o Chega atualmente propõe, se um governo futuro apoiado pelo Chega tiver algumas dessas medidas anticonstitucionais, então eu acho que aí não faz qualquer sentido dar posse ao governo. Agora, eu acho que podia Ana Gomes e Marisa Matias podiam ter dito isso, só que não ia fazer tanto furor na comunicação social, não é? Não ia dar tantas capas de jornais e não ia merecer tantas palminhas, nomeadamente das pessoas da esquerda. E quer dizer, isto numa campanha é normal que se ligue mais a essas coisas, especialmente numa campanha para Presidente da República, eu não a julgo. Mas não achas que se um bocadinho o tiro pela culatra? Não. Pelo que eu tenho visto das pessoas que consideram votar Ana Gomes e ou Marisa Matias, acho que não saiu. Pode ter saído para as pessoas, eventualmente, do centro-direita, da direita e até mais à direita que isso. Só que essas pessoas, em princípio, já não iam votar em Marisa Matias e Ana Gomes de qualquer maneira. Digo eu. Daniel, o que é que tu tens a dizer? Se não me engano, acho que foi Ana Gomes que disse que se fosse eleita ia pedir a revisão da legitimidade constitucional do Chega. O que é que tens a dizer sobre isso? Bem, eu não sei qual deve ser ou qual é a relação entre o Presidente da República e o Tribunal Constitucional. Eu não sei se um Presidente da República legalmente pode pedir ao Tribunal Constitucional para rever a legitimidade de um partido existir, Pedro Fortuna. Não, nisso não, só uma pequena à parte. Não, na verdade o Ana Gomes, quer dizer, pelo menos teve esse mínimo, pediria ao Ministério Público, à Procuradora-Geral da República para o fazer, até porque supostamente é o Ministério Público que pode pedir ao Tribunal Constitucional para o fazer. Ok, portanto é uma coisa que se pode fazer. Quer dizer, o que a lei diz é que o Ministério Público é que tem o poder de iniciativa nesse sentido. Portanto, o Presidente da República nunca o poderia fazer. O Presidente da República poderia fazer seria indiretamente, através do Procurador-Geral da República, fazê-lo. Sim. Que coloca a questão, quer dizer, pelo menos muito rapidamente, na questão, a questão da independência dos vários poderes, especificamente do poder judicial e do poder político do Presidente da República. Mas por favor, continua. Que de resto são coisas que normalmente a senhora Ana Gomes, por exemplo, costuma criticar quando acontecem em países lá mais para o leste da Europa, não é? Portanto, é um bocado irónico isto estar a acontecer agora. Mas, fora isso, quer dizer, eu acho que isto está-se a fazer
uma campanha presidencial, fora Marcelo Rebelo de Sousa ainda não falou, não é? O Sr. Tino de Rãs também ainda não foi entrevistado, João Ferreira penso que também ainda não falou disso, não tenho a certeza do Chega, ou pelo menos foge às Eu acho que perguntas. Diz, Uhum. diz. Não, sim, era isso, era exatamente isso. Ele fez uma entrevista até antes de Ana Gomes e de Marisa Matias, mas também tem fugido muito ao, não é, não falado especialmente sobre a questão do Chega, o que me parece a mim uma boa Acham que isso é estratégia. acima de tudo porque o Chega é quase como se fosse o bicho-papão da política portuguesa. Ou Pois seja, é diz, aquela diz. coisa que todos temem ter que enfrentar o bicho-papão, todos têm medo, mas sabem que é uma possibilidade. É assim, O bicho-papão não é a melhor analogia, mas percebe aquilo que eu estou a tentar dizer. era aí que eu queria chegar. Independentemente do que, pronto, é assim, normalmente em Portugal nós gostamos de ter uma teoria que normalmente se confirma, que é as coisas que normalmente acontecem nos outros países europeus acabam por mais tarde ou mais cedo chegar a Portugal. Foi assim com a fuga do centro-direita mais para o liberalismo económico, foi assim com a queda eleitoral dos partidos comunistas, foi assim com a democratização, por acaso não, nisso até a terceira vaga de democratização foi iniciada por Portugal. Mas normalmente as coisas acabam por se refletir em Portugal. E aparecer um partido populista de direita ou de extrema-direita nos outros países aconteceu. E de facto também entraram aos poucos no Parlamento e acabaram por chegar aos 10 ou 15%, e noutros países até mais que isso, e até chegaram a participar em governos. E eu compreendo que as pessoas tenham algum receio disso. Agora, nós, independentemente do que dizem as sondagens, estamos a falar de um partido que entrou no Parlamento o ano passado com 1,2 ou 1,3% dos votos. É isto que nós temos. E nós estamos a fazer todo um debate à volta deste partido, e eu não vi este debate, por exemplo, quando o MRPP tinha 1,1 e 1,2% nas eleições. É certo que não estava no Parlamento, mas a base eleitoral que tinham era muito parecida com a base eleitoral que até agora foi a única a que nós tivemos acesso do Chega. E eu acho que estar a fazer, eu compreendo, mais uma vez, o medo e o receio com a ascensão do Chega, mas penso que estar a fazer uma campanha presidencial, especialmente candidatos que lutam, como é o caso de Marisa Matias e de Ana Gomes, pelos 10%, 20% dos votos, até por ir a uma segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa, acho um bocado contraproducente e até pode dar jeito ao Chega. Olhem para nós, que somos tão pequenos e que toda a gente nos bate. E, portanto, isto é sinal que nós estamos a incomodar muita gente, etc, etc. Ninguém gosta de nós, só nós somos contra a política, aquelas coisas que eles dizem. Portanto, estar a fazer uma campanha presidencial à volta do Chega até acaba por beneficiar a tática de vitimização deles. Olha, eu queria era perguntar se tu achas que também o Chega só tem direito, salvo seja estas questões todas nas campanhas presidenciais, porque anda a fazer muito alarido e como André Ventura é uma pessoa que gosta muito de falar e chamar a atenção para ele e para o seu partido, se calhar é por aí que também as pessoas ficaram com mais medo do Chega. Não achas que isto seja uma possibilidade? Sim, sim, também pode ser isso. E atenção, por isso é que eu não estou aqui a dizer que as pessoas escolheram o Chega para atacar só porque sim. Eu compreendo perfeitamente aqui esta preocupação com o Chega, não só porque é o primeiro partido de extrema-direita a ir para o Parlamento em democracia, porque é um partido que não oficialmente nos estatutos, mas no seu discurso e na sua ação acaba por violar princípios constitucionais, porque é um partido que toca em áreas onde em Portugal nunca a direita antes tocou, e talvez se explique, claro, também por aí a preocupação com o Chega, esta preocupação acrescida. Sim, eu pegando naquilo que estás a dizer, mas voltando ligeiramente atrás, sobre também as questões de Ana Gomes e da constitucionalidade do Chega. Sobre a questão da constitucionalidade do Chega, não me parece que o Tribunal Constitucional fosse tomar uma decisão diferente, até porque, como já o Daniel já explicou, nos estatutos, e é isso que pode ser apreciado, nada vai contra. E se não ia em 2018, quando o partido foi criado,
também agora não vai. Relativamente à tomada de posse, aí é que eu discordo contigo, Daniel, na questão de sair o tiro pela culatra. Porque eu acho que a grande, e claro também se é debatível se Ana Gomes se devia focar assim tanto, e Marisa Matias também se deviam focar assim tanto na questão André Ventura, apesar de provavelmente às vezes isso trazer algum proveito político, neste caso eu acho que não trouxe qualquer tipo de vantagem política. Primeiro porque deu uma arma a André Ventura para utilizar. Esta ideia de que não já à partida negar que um partido forme um governo ou faça parte de um governo, especialmente tendo em conta que seria isso a expressão a expressão do voto popular e, portanto, a expressão daquilo que é a vontade popular, parece-me algo, à partida, profundamente antidemocrático. Completamente a ideia que Ana Gomes procura rebater, e essa é a principal crítica ao Chega. O Chega é antidemocrático, o Chega, agora também com esta questão da lei da rolha interna, o Chega não deixa as pessoas falar, o Chega é racista, o Chega é discriminatório. E tudo isto, esta ideia de não dar posse, é tudo isso. Isto é um grande atentado ao Estado de Direito Democrático. Se o Chega tiver um resultado eleitoral não é, relevante e for fazer parte de um governo, isso é a demonstração da vontade popular e nenhum Presidente da República deve opor-se a isso, independentemente das questões serem ou não serem constitucionais, porque a partir da Constituição também pode ser mudada. Mas quer dizer, estás aí a considerar que o Chega tem muitos votos. Imagina que há um governo que vai ser apoiado por 2 deputados do Chega no Parlamento. Quer dizer, a vontade popular foi eleger 2 deputados do Chega em 200 e tal. Não foi ter um governo apoiado pelo Chega. Sim, Portanto, isto, mas neste momento a também vontade pelas popular, sondagens andamos a ver que não são 2 deputados, não é? Estamos a falar, os números que se falam são 8%, não é? eram Independentemente, suponhamos. pronto, como é em todas as sondagens, não é verdade? Mas é o mais próximo de factos que temos, apesar de ser muito longe disso. Mas 8% não são 2 deputados, é um número de deputados bastante relevante, é uma expressão bastante relevante daquilo que é a vontade popular e, por exemplo, será mais do que o PCP teve. E o PCP formou uma coligação informal para passar orçamentos e, portanto, mesmo esse argumento, em princípio, nunca se utilizou e, portanto, como é óbvio, era a vontade popular dos portugueses. Portanto, Mas não achas que a vontade popular é relativa? Não achas que todas as pessoas que votariam no PSD numas eleições em que a direita tivesse maioria no Parlamento queriam ter um governo apoiado pelo Chega? É que há sempre essa questão, não é? claro que há Tal como sempre essa essa questão questão, se mas pôs também com a questão do PS e dos partidos da esquerda. Na altura também houve muita gente a dizer que os eleitores do PS tinham sentido traídos, etc, etc. E esse governo só passou porque nenhum partido apoiava PSD e CDS. Não nos podemos esquecer disso. sim, claro que sim, mas aqui a questão é, primeiro, neste caso é relativamente diferente, até porque já se fez esse acordo nos Açores e o Rui Rio vai ter que fazer, durante a campanha eleitoral para as legislativas, vai ter que pôr muito claramente o que é que pode ou não pode acontecer com o Chega. Portanto, acho que aí, neste caso, não se irá aplicar, porque os eleitores do PSD, em princípio, saberão muito claramente, ou muito inequivocamente, quais serão os planos de Rui Rio para uma potencial coligação com o Chega. Mas mesmo Mas que ainda não isso não sabem. aconteça, mas ainda não sabem, E depois também não aí podemos também. pegar nos Açores para generalizar a todo o país, quer dizer, senão Não, qualquer mas por isso é que eu dia. disse, o facto dos Açores ter acontecido vai querer dizer que o Rui Rio vai ter que, a nível nacional, em 2023, dizer muito claramente se é ou não para replicar o que é que aconteceu nos Açores. Portanto, a mim parece-me que os eleitores para as eleições legislativas vão ter uma noção muito mais clara daquilo que são as intenções do Rui Rio em relação ao Chega do que tiveram em 2019, em que, como é óbvio, que isto ainda não se punha, do que tiveram os eleitores nos Açores e do que tiveram, por exemplo, os eleitores do PS em 2015. Mas mesmo que nada disso fosse verdade, o que o Presidente da República tem que fazer é nomear um governo com base, depois de ouvir os partidos e tendo em conta os resultados eleitorais. O que dá, e tal como já falámos há uns episódios sobre os poderes, os poderes do Presidente da República, um poder enorme e completamente discricionário. Aquilo que são os resultados eleitorais é uma questão de pura e mera interpretação do Presidente da República.
E apesar de haver o tal costume constitucional de se dar pelo menos primeiro posse ao governo que teve mais votos e que tem mais deputados no Parlamento, a verdade é que isso não tem necessariamente de ser assim, e o primeiro governo de António Costa prova exatamente isso. O que eu quero dizer é que, para concluir, que no fundo acho que, e concordo contigo, provavelmente Ana Gomes não terá perdido votos por causa disso, mas pelo menos na minha ótica acho que lhe saiu muito mal, porque numa tentativa de demonstrar que é contra o Chega a todo o custo e contra André Ventura e tudo aquilo que André Ventura representa, acaba por fazer declarações e demonstrar um ponto de vista que é exatamente tudo aquilo que ela odeia, tudo aquilo que ela procura combater. Se apoiamos o respeito pelo Estado de Direito, não podemos dizer que não vamos não é dar posse a um partido só porque é o partido tal. Assim, tal como não vamos pedir a repreciação ao Ministério Público só porque o partido está a crescer ou só porque achamos que o partido tem as outras condições. Nós temos também que confiar que o Ministério Público, enquanto órgão independente, apesar de ser o seu Procurador-Geral nomeado pelo Presidente da República, temos que garantir que existe essa independência entre os vários setores entre as várias áreas da governação, portanto, os poderes legislativos, os poderes executivos e o poder judicial. E, portanto, temos também que confiar, respeitando o Estado de Direito Democrático, que o Ministério Público, neste caso o Procurador-Geral da República, se acreditar que o Chega e que o seu programa vai contra aquilo que está disposto na Constituição, que também terá, independentemente do pedido do Presidente da República, tomará por si própria iniciativa de pedir ao Tribunal Constitucional que faça essa reapreciação. Portanto, também acho que é muito importante manter-se esta independência entre os vários poderes. E acho que tanto no caso de reapreciação como não dar tomada de posse são grandes atentados àquilo que são os princípios base da Constituição Portuguesa, coisa que Ana Gomes tenta tão afincadamente proteger e respeitar. Eu queria trazer só, acho que um último assunto, que é o Orçamento de Estado. Nós começámos o ano com um Orçamento de Estado superavitário, até foi disso que falámos no primeiro episódio, não sei se de todos, mas num dos primeiros episódios falámos sobre o Orçamento de Estado e eu queria saber este novo Orçamento de Estado de emergência, de tentar resolver um bocado a crise pandémica. Eu queria saber o que é que vocês acham. Pronto, só trazer isto de volta à mesa. Talvez começando eu, não é? Sim, não. Como é óbvio que teria que ser um orçamento completamente diferente do orçamento anterior, não? As circunstâncias são completamente diferentes e isso vê-se tanto em Portugal como em qualquer outro país do mundo. Portanto, tentar obter um orçamento superavitário era completamente descabido, e nunca esteve em cima da mesa, até porque não são essas as necessidades atuais do país. Mais uma vez, não me parece que o orçamento tenha ido longe o suficiente, mas espero que talvez no próximo ano tenhamos um bocadinho mais tempo para falar sobre isto, também para este episódio não ficar excessivamente grande. Mas esperemos que pelo menos os investimentos realizados no Serviço Nacional de Saúde sejam suficientes enquanto se consegue atingir algum tipo de equilíbrio e não procedermos a um endividamento excessivo para combatermos esta crise. E esperemos também que a bazuca europeia contribua para que se consiga durante os próximos anos reequilibrar a economia e também reequilibrar os orçamentos. Bom, eu concordo com basicamente tudo o que o Pedro disse, a não ser aquela parte do endividamento excessivo, que eu acho que estar a preocupar-nos com o endividamento, não é? Ou com como é que vai ficar a dívida pública durante uma pandemia, sendo uma coisa que para os economistas faz muito sentido, eu, enquanto ser humano, penso que não. Eu não estou a dizer que os economistas não são seres humanos, mas eu, enquanto ser humano, não é, e não me olhando apenas para os numerozinhos, acho que não faz muito sentido. E temos de ter atenção que Portugal é dos países da União Europeia que vai ter a economia a cair mais também por depender muito do turismo e tudo mais. Penso que a economia, portanto o PIB,
vai descer de cerca de 10,5%. Há países como a Espanha que até chegam aos 11%, mas vai ser muito, e não podemos cair no erro de voltar, não só Portugal, estou mesmo a falar da União Europeia, porque é muito daí que vem a nossa política económica. Não podemos voltar às políticas de retração económica que tivemos depois da crise de 2008, especialmente porque os governos não tiveram culpa desta pandemia, e estar com políticas de contenção de custos, de contenção de salários, ou mesmo de baixar salários para aumentar o emprego, e de evitar que os países estejam a contrair dívida, só vai adiar a crise e só vai fazer ainda pior. Portanto, eu penso que a Europa em parte já aprendeu a lição. Até a senhora Angela Merkel, que foi a principal cara da austeridade na última crise, agora não tem feito grandes apelos a que os países fizessem contenção de custos. Pronto, achei só relevante deixar aqui este tópico, esta observação. Vá. Francisco Batalha, tem alguma coisa para dizer? Não, eu acho que já dissemos tanta coisa neste episódio que não tenho nada mais a acrescentar. Pronto, então eu vou aproveitar esta fantástica observação de Daniel Ferreira para dar por terminado o episódio de hoje. Espero que gostem. Nós voltamos para o próximo ano, ainda não sabemos exatamente em que dia, mas queria também aproveitar que é o último episódio do ano e já fizemos muitos episódios também para deixar alguns agradecimentos a toda a gente que nos ajudou a cumprir este nosso, eu também não vou dizer sonho, mas este nosso objetivo e esta nossa ideia, porque a verdade é que muita gente nos ajudou, mesmo, por exemplo, o Duarte, o irmão de Daniel, Teresa Thomas, também tratou das nossas redes sociais durante algum tempo, a Leonor Pupo Correia, que fez o nosso logotipo. Portanto, tivemos a ajuda de os pais de Francisco Batalha também, que foram cruciais a disponibilizarem da casa, os irmãos, todo o equipamento necessário. E, portanto, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma, mais ou menos, também aos nossos amigos e aos nossos ouvintes que ouviram disso e todas as semanas nos dão feedback. É muito importante para nós e deixo aqui o meu obrigado, e acho que falo por todos. Muito obrigado a toda a gente que nos ajudou a conseguir fazer todas as semanas um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.